Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é segunda-feira, temos então o livro dos médiuns, vamos estudar conosco. A Ti, Senhor, pedimos mais uma vez o auxílio caridoso da espiritualidade amiga e dos irmãos do plano corpóreo e espiritual. Que o nosso estudo desta semana seja um estudo tranquilo e realizador. Que possamos, ó bom Pai, vibrar boas energias para os órfãos, para os desamparados, para os enfermos, para os viúvos. Que possamos pensar nos encarcerados, nos que têm fome e não sabem onde comer. Que todos possam ser, na medida do seu merecimento e suas obras, assistenciados. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o corpo físico que vai o espírito para a vida eterna, graças a Deus. O problema não é como convivemos com o outro, mas sim como convivemos com o que sentimos e pensamos em relação ao outro. Por isso, a boa convivência consigo mesmo é o princípio seguro de equilíbrio para uma interação proveitosa. Isso está no livro Mereça Ser Feliz, capítulo 6, Inteligência Intrapessoal. Foi ditado pelo espírito Hermance Dufour, psicografado pelo médium Vanderlei S. Oliveira. Assim chegamos ao nosso quadro Leitura da Vez. No quadro Leitura da Vez, estamos lendo o livro Convites da Vida, que foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, distribuído pela Editora Leal no ano de 1972. Chegamos, assim, ao capítulo 49. Convite à renovação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ante os frequentes insucessos que te deixam sulcos vigorosos, imperioso examinar em profundidade suas causas determinantes, os métodos arraigados decorrentes de hábitos prolongados promovem lamentáveis resultados. Renovação é medida urgente face ao impositivo da revisão de conceitos e atitudes a que te aferras. O processo da evolução estabelece medidas seguras para a atualização de postulados e promoção de serviços. O cristão não se deve, pois, marginalizar, fixando-se em situações distantes das conquistas do conhecimento tecnológico. Como renovação, entenda-se acréscimo de cultura, desdobramento de atividades, metodologia escorreita e intercâmbio fraterno. A aparência singela nem sempre reflete simplicidade, tanto quanto o aspecto soberbo não traduz obrigatoriamente
orgulho em vão. As conquistas íntimas são bênçãos que armazenas a favor da própria iluminação. Para consegui-la, é justo insistir na busca das diretrizes seguras em relação aos deveres superiores, mediante a penetração no cerne das convicções esposadas. Renovação é também disposição para abandonar os conceitos ultrapassados, produzindo revolução íntima, apenas esforço a fim de se adaptarem às valiosas informações da cultura odierna, capazes de dinamizar os recursos em latência ou desdobrar os que se encontram em utilização para lobrigar os salutares e elevados resultados. Busca, dessa forma, a contribuição dos cooperadores do progresso e aplica nos teus místeres, renovando-te do que decorrerá inusitado êxito nos teus labores. A transformação pela renovação da mente, já asseverava Paulo, leva o homem a provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se os teus insucessos não decorrem dos impositivos kármicos a que te encontras subordinado, a renovação como terapêutica eficiente te ajudará a ascender e harmonizar os teus objetivos com o bem de todos, sob a concessão do excelso bem. Nós lemos no nosso quadro Leitura da Vez o livro Convites da Vida. Lemos assim o capítulo 49, Convite à Renovação. O livro Convites da Vida foi editado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, distribuído pela Editora Leal no ano de 1972. A gente sempre lembra que o canal Espiritismo Motivacional é um canal que transmite ao vivo às segundas, quartas e sextas. Segunda, Livro dos Médiuns, quarta, Livro dos Espíritos, sexta, Evangelho segundo o Espiritismo e também uma irradiação para os lares. A gente replica esses estudos no Facebook e coloca também tiras no Instagram. Infelizmente, por conta de compromissos no Carnaval, a gente parou de retransmitir lá, replicar lá no Facebook e parou de colocar tiras no Instagram. Mas a gente pretende voltar daqui a 2 semanas. Hoje a gente precisou gravar o estudo, tinha mais um nicho aí, tinha mais um cesto de compromissos. A gente vai, então, atender a esse sexto, vai, então, atender a tudo isso. E quando a gente voltar, acredita-se que o nosso ano começou aí, então a gente começa a fazer tudo de forma normal. A gente repete, hoje está gravado, então a gente vai direto para o estudo e não vai dar boa noite no canal. Estamos falando de O Livro dos Médiuns, O Guia dos Médiuns e dos Evocadores, foi escrito por Allan Kardec. Estamos na parte segunda das Manifestações Espíritas, capítulo 4, da teoria das manifestações físicas. Chegamos ao capítulo 79. Lembrando que esse capítulo 4, ele vem da questão 72, vai até a questão 81, serão 10 semanas de estudos, e nós já estamos na 8ª semana. A gente, semana passada, falou, a gente parou ali com o pensamento de Kardec meio que flutuando, e ele se completava com o pensamento desta semana. Semana passada, Kardec levantou um ponto interessante
que era a negativa de algumas pessoas para o fato da mesa flutuar, para o fato da mesa subir. E Kardec deixa claro uma evidência que nem sempre a gente pensa. O fato do outro não acreditar não significa que existe. O fato do outro não, do fato do outro negativar não impede daquilo ser algo positivo. Então ele trabalhou todo esse pensamento, ele trabalhou toda essa ideia. A gente dividiu, se eu não me engano, em 3 lâminas. E hoje a gente vem com mais 3 lâminas para, então, complementar essa ideia na questão 79. A gente lembra que esse capítulo ele tem como subtítulo movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. Na questão 79, Kardec nos traz, quando se produz o vácuo na câmpula da máquina pneumática, essa câmpula adere com força tal ao seu suporte, que impossível se torna suspendê-la devido ao peso da coluna de ar, que sobre ela faz pressão. Deixe-se entrar o ar, e a câmpula pode ser levantada com a maior facilidade, porque o ar que ele fica por baixo contrabalança o ar que, pela parte exterior, a comprime. Então, vamos pensar aqui, primeiro, o que é uma câmpula. Puxa vida, o que é uma câmpula? Uma câmpula é algo que se assemelha a um sino e é usado ou não por força pneumática. Essa força pneumática pode ser gerada por compressor de ar, por ar, pura e simplesmente ar, ou pode ser gerada ainda, ah, pode ser gerada ainda por, por fogo, no caso da terapia das ventosas. Está aqui ao lado, a gente trouxe para poder lembrar. Fui advertido aqui pela Silvia que é campanula, e eu li câmpula. Eu juro que eu li câmpula e que eu pesquisei câmpula. Campanula, é isso mesmo. Então tá lá a campanula, que é uma espécie de sino, e ele explica que quando a campanula está com ar, o que acontece? Ela simplesmente fica presa. Quem já fez terapia de ventosa, ou quem já botou alguma coisa que sugasse na coxa, no braço, quando é criança a gente faz muito isso, você vê que você puxa e não sai. Mas, se você vem com algum objeto ali e gera um pouco de ar que entra, ela na mesma hora libera esse ar. Agora a gente pode continuar. Contudo, se ninguém lhe tocar, ela permanecerá assente no suporte, por efeito da lei de gravidade. Agora, comprima-se o ar no interior, desce-lhe densidade maior que a do que está por fora, e a campanula se erguerá apesar da gravidade. Se a corrente de ar for violenta e rápida, a mesma campanula se manterá suspensa no espaço, sem nenhum ponto visível de apoio, aguiçada esses bonecos que se fazem rodopiar em cima de um repuxo d'água. Quem nunca viu aquelas fontes de água com uma bola em cima, e quando a água faz força ali, a bola começa a girar? Quem nunca viu isso? Pega isso, quem nunca viu brincadeira de bola de ping-pong com mangueira de ar, né? Então você pega a mangueira de ar ali, abre a mangueira de ar, bota a bola de ping-pong e fica ali equilibrando ela no ar. É isso que Kardec nos traz aqui como figura. Por que, então, o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza, acumulado em torno da mesa, não poderia ter a propriedade de lhe diminuir ou aumentar o peso específico relativo, como faz o ar com a campanula da máquina pneumática, como faz o gás hidrogênio com os balões, sem que para isso seja necessária a derrogação da lei da gravidade, de gravidade. Conheceis, porventura, todas as propriedades e todo o poder desse fluido? Eu lembro
perfeitamente semana passada que a gente tinha conversado sobre essa questão de eu tomar muito cuidado acerca das verdades que eu trago como absoluta. Lembro que eu contei o exemplo, lembro nada. Foi ontem, a gente estava gravando numa terça, foi ontem, mas normalmente eu lembro sim, normalmente eu lembro sim. Eu lembro que eu contei a história do cobertor elétrico numa época que não existia cobertor elétrico no Brasil, mas já existia nos países mais, eu ia falar mais temerosos, né, de tanto medo que eu tenho do frio, dos países mais friorentos. Então, a gente acaba, nessa hora, assumindo aquilo que a gente sabe como verdade. Eu lembro de uma passagem interessantíssima em que uma pessoa falou: eu tenho que renovar o meu óculos, e a outra pessoa estava tirando carteira de habilitação para dirigir. Na carteira de habilitação da que tinha óculos não tinha nada, porque ela conseguia passar no teste, e a outra que estava tirando a habilitação advertiu, falou: olha, você vai ter que botar na tua carteira que você usa óculos. Ela falou: não, só se eu não passar no exame. E aí eu acho que a história é mais ou menos isso. A outra discutiu, porque ela cismou que para usar óculos dentro de um carro, mesmo com o exame em dia, mesmo que o exame não diga que você precisa constantemente de óculos, você precisa ter na habilitação que você usa óculos. Quer dizer, é uma coisa que não faz sentido. Mas, ao ser arguída sobre onde você viu isso, a pessoa virou e falou: eu acho que eu vi aí num livro do Detran alguma coisa desse tipo. É preciso tomar cuidado. Ela viu foi outra coisa. Ela viu foi o contrário. Se você não passa no exame de vistas, então o médico sinaliza lá para o Detran que a partir daquele momento você vai precisar de óculos para dirigir. Ou seja, se você for parado numa blitz e não estiver com óculos próximo, você vai receber uma multa. Ele não precisa estar necessariamente no rosto, basta estar ali bem próximo do rosto, porque talvez seja um grau tão baixo que você ainda consiga, durante o dia, dirigir sem óculos algum e ter uma ótima visão. Fato é que a gente precisa tomar cuidado com essa coisa das verdades que a gente traz. É isso. Foi assim, foi assado, tem que ter cuidado. Hoje eu estava fazendo um estudo e lembrava então do caso da escola base, tive que ler lá algumas coisas sobre o caso da escola base, e o caso da escola base foi uma mãe manipulando o filho e manipulou a filha de uma outra pessoa e complicou assim enormemente a vida do diretor, da diretora e do sócio da escola. E foi tudo assim, num crescendo. Então, a mãe, numa conversa com a criança, foi conduzindo a conversa de um jeito que a criança falou, 4 anos, falou assim que foi abusada. Conduziu, se foi para a delegacia, o delegado ele não pesquisou direito. Então, ele acabou entrando, ele acabou surfando naquela onda e jogou. A imprensa chegou, inclusive eu estava vendo a reportagem do repórter que cobriu na época. Ele falou: olha, eu já era repórter policial há muito tempo, há muitos anos, e fui mandado para lá. Cheguei lá, a mãe estava, disse que sim, a polícia estava, disse que sim, então eu mandei para o ar sem fazer grandes averiguações. Resumo, a dona da escola, que amava o trabalho que tinha, teve a sua vida completamente bagunçada. O moço, que também tinha uma copiadora e era sócio da escola, teve a sua vida completamente bagunçada. Era dito que as crianças eram pegas pelo transporte escolar levado para a casa de uma outra criança, mas não souberam dizer como era essa casa, como era tudo. Então, essa família foi isentada, porque ela falou: olha, aqui não.
Então, são as verdades que a gente vai assumindo. E hoje, a psiquiatria forense já conhece um pouco mais do cérebro, do funcionamento da imaginação, e ele diz: olha, se houver um choque, você pode colocar aquilo como verdade. E aí a gente entende por choque, não é só aquele choque pancadão, não. Às vezes, só de você ficar impressionado já é um choque. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de afirmar algumas coisas e precisa estudar fazendo, a exemplo de Kardec, algumas comparações. Não, pois, então, não neguei a realidade de um fato apenas por não o poder explicar. A gente já bateu isso, meus amigos, e aí ele não bota, esse aqui não é dele, eu tinha que ter tirado, eu não tirei, e assim a gente estudou o livro dos médios, o guia dos médios, e dos evocadores. Estamos falando da parte segunda das manifestações espíritas, estamos no capítulo 4 da teoria das manifestações físicas, com subtítulo Movimentos e Suspensões, Ruídos, Aumento e Diminuição de Peso dos Corpos. A gente estudou a questão 79, e esse capítulo ele veio da questão 72, vai até a questão 81. Serão 10 semanas de estudos e hoje a gente chega à 8ª semana. A gente vai para uma breve prece, volta para um breve agradecimento e mais breve ainda, tchau. A Ti, Senhor, agradecemos todas as oportunidades, curtas, longas, pequenas, grandes, rápidas ou demoradas, que possamos, ó bom Pai, não contar com o tempo, e sim agradecer pelo conteúdo que chega, que possamos, ó Deus, nos ligar mais a Ti e seguir mais as Tuas diretrizes, os Teus ensinamentos, e assim como Teus filhos, chegar ao nível crístico que nos é reservado. Aos mentores, aos irmãos do plano corpóreo espiritual, agradecemos o auxílio, a presença e a troca. Que assim seja, graças a Deus. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Graças a Deus.
A gente agradece imensamente a presença de todos, agradece o carinho do gostei, do like, do boa noite, a gente sempre agradece tudo. A gente espera que o estudo de hoje tenha sido realizador para você, que ele tenha te trazido alguma nova ideia. E lembrando sempre que quando a gente está estudando qualquer coisa positiva e não somente o estudo espírita, qualquer coisa positiva. Quando você está estudando no bem, você fica cercado de irmãos espirituais que estudam com você. São aquelas ideias que aparecem na tua cabeça com questões, com questionamento, com embate, com debate, aquela coisa que você percebe que não é tua, mas que está ali. É quando você é também inserido numa turma de estudo. Então, é muito importante a gente sempre abraçar esses estudos com a seriedade daquele que não estuda sozinho. Então, é sempre bom a gente ter essa consciência. Gente, gratíssimo. E até quarta-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer, porque estamos a caminho.